Olá, tudo bem? Meu nome é Malvio Mendes. Começamos mais um episódio do Chat GuruCast, na nossa primeira temporada. Ao meu lado está Fernando Cavalcante. Olá. Nosso CEO que vai estar participando desse bate-papo. E essa conversa de hoje é a mais esperada de todas as primeira temporada. A gente já deu spoiler em alguns episódios anteriores, falando da participação de uma pessoa fantástica que abriu os olhos do Chat Guru quanto à oportunidade que outros segmentos, além do imobiliário, daria. E hoje está aqui ao nosso lado nosso querido Daniel Simões, diretor comercial da J. Simões Engenharia e responsável pelo que o Chat Guru é hoje, né, com as ideias. Já tem participação, Daniel, no Chat Guru? Tô doido para receber do Fernando aí. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas isso aqui vai ao ar, mas é um prazer estar aqui com duas personalidades aqui que eu conheço de muito tempo. E tem muita história para contar, né? Tem demais. Ele deu o gancho ali, mas só para contextualizar, e até eu acho que até para te contar, porque talvez eu nunca tenha falado isso diretamente para você, mas eu me lembro como se fosse ontem, do dia que eu fui lá no teu escritório para mostrar o vídeo da gente, que mostrava o Chat Guru funcionando. A gente fechou naquela oportunidade, e depois disso, a gente era focado 100% no mercado imobiliário. A ideia, toda a construção da proposta de valor e tudo era para o mercado imobiliário. E aí eu me lembro que eu acho que um mês depois, mais ou menos, você chegou e fez: macho, tem como colocar isso na empresa da minha mulher? Ela recebe ligação, mensagem WhatsApp, o dia todo, o tempo todo. Tem como colocar isso no negócio dela? Eu lembro que na época isso mexeu comigo, porque eu fiz todo o esquema de precificação, como é que a gente cobrava, tudo era baseado em mercado imobiliário, cobrava por empreendimento e tal. E aí quando você vê com essa provocação, eu fiquei: eu não vou dar negativo, eu vou fazer, o cara é um bom cliente, eu não vou negar. Não, dá, a gente faz. Tá, quanto? Eu não sabia quanto eu cobrava. E aí eu vou lhe dizer um benefício que você e sua esposa têm. Você tem um perfil de early adopter, né? O cara que sempre está antenado em novidade, sempre está inovando, sempre está construindo novas tecnologias, você sempre abraça isso. Isso é um perfil raro, inclusive. São as pessoas que estão lá no front e sempre são as que vão testar as coisas. Então, justamente, tanto você quanto seu esposo pagam a mesma mensalidade até hoje, nunca foi mudado nada, porque eu sempre digo, cara, foi o cara que apostou com a gente lá no início, o early adopter total, e foi ele que deu um insight pra gente abrir pros outros mercados, porque depois que abrir pra empresa da sua esposa, a gente viu que poderia funcionar para outros segmentos. E até então, foi a girada de chave na minha cabeça que, tipo, eu tava tão focado em fazer um negócio só para o mercado imobiliário, que eu esqueci que, na realidade, o público da gente eram empresas que tinham uma dor na utilização do WhatsApp como meio de comunicação, que basicamente todas. Porque eu acho, na verdade, Fernando, eu acho que isso vem antes disso. Eu lembro que na época do folheto digital, né, que a gente fazia muita campanha, como você disse, né, a história do early adopter, né? Acho que a gente foi a primeira empresa do Ceará, com certeza, mas talvez do Nordeste, que começou a investir em automação de marketing na época, né? Sim. A gente tinha usado, nossa, meu Deus, eu nem lembro, assim, acho que Simplecast, usei Action, usei HubSpot. A gente começou a usar automação de marketing antes do RD Station existir, né? Tanto que a gente foi um early adopter do próprio RD Station. Mas, diferentemente de vocês, eles nunca me deram desconto, não. Enfim, e aí eu lembro que, acho que numa das conversas com o Magno, né? Trabalhava com a gente na época. Numa das reuniões eu disse assim, cara, tá caindo muito a abertura de e-mails, né? E o mercado já tinha migrado para o WhatsApp. Só que o WhatsApp, ainda naquela época, era uma ferramenta ainda muito de corrente, de grupo e tal, né? Ele ainda estava no mercado muito orkutizado, vai? Para ter um termo assim que o pessoal entenda. E as pessoas ainda não existia o WhatsApp Business, não existia um bocado de coisa, não existia a API oficial, não existia quase nada. E aí eu lembro que não existia o WhatsApp Web. Não tinha. Era só o WhatsApp no telefone, nessa época aí. Eu acho que tinha um WhatsApp Web, mas aquele que você podia ter só um acesso. Mas enfim. E aí
eu cheguei pra ti na época e digo, Fernando, cara, eu tô percebendo que tá migrando pro WhatsApp. As pessoas não estão mais usando e-mail, as pessoas estão se comunicando cada vez no WhatsApp e eu preciso de uma solução para que a gente consiga nutrir o lead, nutrir, atender e etc. E que seja real time. Porque o grande problema do mercado imobiliário, estava até conversando aqui com o nosso amigo Mário antes de entrar, que o grande problema do mercado imobiliário é o que o pessoal chama de SLA, né? Que é o tempo que você demora para atender um lead. Tempo de resposta. Tempo de resposta. E o tempo de respostas, muitas vezes, através de formulários, você pode ter a melhor solução de CRM do mundo, você pode ter a melhor solução de automação de marketing do mundo, você pode ter o melhor sistema de WhatsApp do mundo, mas você fica dependendo do ser humano, né? E tanto que no começo do chat, ainda chamo de Zap Guru, né? Chat Guru. Sim. A gente tinha feito basicamente todos os workflows baseados. Tinha lá, eu lembro que até um dia desse tinha lá workflows do cara. Se o cara falou em real, tinha um cifrão. O sistema era para entender que era renda para poder responder e tal. Então acabava sendo uma inteligência artificial para a época, né? Que você meio que fazia uma pré-qualificação. O que a gente acabou percebendo com o tempo é que o corretor, obviamente, ele sempre foi necessário, ele passa cada vez mais, todo dia, ser mais necessário ainda, né? Mas tem que usar tecnologia, porque sem tecnologia o corretor não consegue atender 10 clientes ao mesmo tempo. E como no nosso mercado a perda é muito grande, né, a gente levanta que a gente perde entre 50% a 70% dos leads, né, dos cadastros, né? Eu não digo nem perder venda, é perde atendimento mesmo. O cara gera lá um formulário, bota lá o nome, e-mail e telefone e nunca responde nada, né? No WhatsApp isso é um pouco diferente, porque se o cara te manda um oi, né, e você faz uma ação responsiva, né, uma ação passiva, né, você já sabe pelo menos o nome e o WhatsApp dele. Sim. E o que você vai fazer a partir daí... Aí é a tua estratégia. Aí é a estratégia. Pois é. Cara, tem uma coisa interessante. Que é um ponto de reflexão para muita gente. Que foi, inclusive, uma das coisas que fez com que a gente virasse para o WhatsApp. Que eram os leads desqualificados. Então, o lead desqualificado é aquele que tu não consegue contato, né? Você não conseguiu contato com o lead, você vai colocar ele como desqualificado. O que é que acontece? Eu falo isso por mim, inclusive. Eu me uso até como exemplo nisso. Se a pessoa liga para mim, eu não vou atender porque eu não conheço aquele número. Eu tenho um iPhone e eu já coloco configurado para que ele não... cancele as chamadas de números desconhecidos. É muito call center que liga hoje em dia, eu já coloco para não receber. Então, se a pessoa está na minha agenda, ela vai conseguir entrar em contato comigo. Call center raramente entra em contato contigo pelo WhatsApp, né? Então, você através só desse bloqueiozinho, você já elimina aí um grande problema na sua vida, de quem tem problema de call center. O problema disso é que, por exemplo, se você entra em um formulário desse, preenche seu nome, e-mail e telefone, e o primeiro ponto de contato que a pessoa vai tentar contigo vai ser o telefone, a maioria das pessoas hoje em dia não atende um número que não esteja na agenda, que aparece lá como desconhecido, ela não vai atender. Verdade. No WhatsApp você não tem isso. Você mandou uma mensagem, a pessoa pode até não te responder, mas ela vai ver. Verdade. Entendeu? Então já tem um nível de entrega totalmente diferente. Eu digo até mais. Porque... E-mail vai para spam. Eu digo até mais, porque raramente eu ligo para uma pessoa hoje por telefone, né? Operadores normal. Primeiro porque estão uma jossa, né? Estão uma carroça. Você dificilmente consegue fazer uma ligação. A ligação do WhatsApp, que era muito ruim, hoje é... Eu acho ela melhor do que a do telefone normal. É isso que eu tô dizendo. Mas nós temos bases de comparações muito ruins. Porque a do telefone é tão ruim que o WhatsApp hoje se tornou uma alternativa para ligação mesmo, né? Sim. Acho que até os planos, eu não tenho acompanhado muito isso, mas eu acho que hoje você tem um celular, 99% hoje trabalha com smartphone. Acho que talvez o aplicativo mais baixado do mundo, talvez seja, pelo menos no Brasil com certeza, é o próprio WhatsApp. Talvez seja o aplicativo mais usado pelo brasileiro. E 99%. Aí, quanto? 99% dos dispositivos. Pois é. E aí o que você começa a perceber? O WhatsApp, queira ou não... Claro, o WhatsApp não é maravilhoso, né? Tem muito golpe, tem muita informação errada, tem muita...
quantas pessoas aqui, eu já passei pela minha família, provavelmente vocês também, a história do Pix e tal. Pix. Minha mãe caiu há 2 meses atrás. Porque os caras, agora eu digo, a inteligência artificial do bandido lá é boa. Sem tecnologia nenhuma, mas os caras são... Ali do bandido é puramente psicológico. É inteligência psicológica que eles atuam. Mas foi até bom você falar nisso, que é uma preocupação grande que já tá tendo, que é inteligência artificial em golpe, cara. Que já nos Estados Unidos já teve alguns casos assim. Aqui no Brasil não vai demorar muito tempo para acontecer também, não. Só mudando aqui um pouquinho de assunto, mas rapidamente aqui, só pra gente não avançar nisso. Você sabe que eu sou muito early adopter, eu gosto de fuçar essas coisas. Eu tava vendo na internet outro dia, tinha sido semana seguinte que a minha mãe caiu num golpe. Cheguei pra Flávia, minha esposa, e disse assim: Flávia, olha que loucura. Já tinha uma inteligência artificial que você pegava, eu pegava o Malbio me mandava um áudio, eu fazia o upload da fala do Malbio, né, de tantos segundos para essa solução, ela me mandava um robô com a voz do Malbio. Então, se literalmente eu quisesse: oi mamãe, tudo bom? É o Malbio, eu tô precisando de um Pix e tal, cara, é loucura. Tô dizendo que ele é adopter mesmo. Você é early adopter mesmo, cara. Essa solução... Mas o problema é que é o seguinte, essas soluções muito tecnológicas, elas foram pensadas pro americano, pro alemão, pro inglês. Não foi pensado pro brasileiro. O brasileiro já tá pensando em como é que vai fazer golpe, ou então o cara pensou em como vou fazer uma propaganda com a voz do, sei lá, Reinaldo Gianecchini, Elon Musk. Não, o cara tá aqui querendo dar golpe. O brasileiro é um caso a ser estudado nem pela NASA. É complicado, mas esse negócio da voz... Tem até uma coisa interessante, algumas dessas ferramentas, dessas soluções que sintetizam a voz, elas têm uma coisa interessante, que é o seguinte: o processo de validação para você conseguir fazer a clonagem da voz, ela passa por uma série de etapas de segurança, porque ela imagina que devem haver brasileiros no mundo, né? Então, o que acontece? Tem uma dessas ferramentas que para você fazer o áudio fidedigno mesmo, que fica perfeito. Você precisa, na realidade, fazer uma validação com algumas etapas, inclusive uma das etapas é você se filmando e falando um determinado texto por um período X, que aí eles fazem uma análise bem criteriosa, se aquela voz pertence àquele vídeo, se aquela voz é sua mesmo, e se aquele áudio que você está enviando para eles para fazer a clonagem da voz de fato é tua. Mas... A grande, na minha opinião, o grande problema que isso vem causando cara, se nas últimas eleições você já teve isso, você imagina a clonagem de voz em grupo de WhatsApp, politicamente falando, de tipo, aquele grupo de família que já é um negócio difícil do cara lidar. Eu saí de todos. Grupos de família, foi até engraçado, eu criei um grupo de família, saí buscando todos os membros da minha família, coloquei dentro... Aí, todo mundo aqui, ó, tinha muita gente que nem se conhecia, eu consegui agrupar todo mundo. Quando eles começaram a falar de política, eu, pulei fora. Tipo, geralmente eu evito essas discussões políticas, principalmente em família, sabe? Mas você imagina o que é que acontece quando você consegue simular vozes de políticos e aliado com um negócio desse de grupo de família, cara. Eu tô falando grupo de família, mas na realidade a direção total de um país pode estar sendo relacionada com esse tipo de situação, né? E já viu deepfake também. Tem demais, né? Deepfake que o pessoal... Antigamente você pegava e fazia... Aliás, antigamente não, né? Nada disso é tão antigo. Mas hoje em dia você clona a voz, mas você clona o rosto da pessoa falando também. Tu falou antigamente, agora eu lembrei que a gente começou a trabalhar com... Voltando agora ao assunto do business, né? No B2C ou B2B. Eu lembro que a gente começava a trabalhar na época com aqueles Snap Engage da vida. Lembra? Sim. Que o cliente entrava, falava com você lá no chat do site, mas depois você não tinha como captar. Eu acho que nessa época, esse antigamente, né, já é internet, mas você não tinha nem a questão do lead, né? O lead ainda era... Muita gente hoje, principalmente que não trabalha com marketing digital, não trabalha
Meu pai, por exemplo, o que diabo é um lead? Não, quando eu comecei com o folheto digital, na época vendendo lead, a maioria das construtoras imobiliárias que eu ia pra ter reunião que eu falava lead, o pessoal fazia, mas o que é isso? E quando eu enviava a proposta e depois falava com o cliente no telefone, aí geralmente o pessoal chamava de LEAD. O que é esse tal de LEAD? Aí eu comecei a mudar a abordagem, parar de falar lead, porque lead é muito comum no meu mercado. No mercado digital, todo mundo sabe o que é. Mas nos outros mercados, ninguém conhecia. Eu comecei a dizer prospects, o que também ainda é um termo em inglês. Eu comecei a falar clientes em potencial. Mas é isso mesmo. Tem que usar a abordagem, tem que usar o que o pessoal vai entender. Né? Ou levantada de mão, né? Aquele cara que quer saber a informação. Aquele potencial cliente que foi lá e pediu um contato. Mas o Fernando, quando ele começou a contar a história, Daniel, ele foi conservador. Na verdade, o que ele já contou em outro episódio é que ele tinha acabado de comprar um MacBook, gravou um vídeo, isso. Entendeu? Mas acabou você contar pro Daniel. Tem esse detalhe. Não contei pro Daniel, mas uma coisa que eu não me esqueci daquela reunião, Daniel, é porque, tipo, foi o Magno que conectou a gente ficou lá conversando, era pra ser um negócio que, tipo, você me atendeu no final do teu horário, disse, cara, eu vou ter um horário pra ir lá, meia hora no final do dia só, tal. E era pra ser um negócio bate-pronto pra eu te apresentar rápido. Isso não era nem o Chat Guru ainda. O Code Chat. Não, isso era... Code Chat, não tinha isso. Code Chat. Code Chat. Aí... Code Chat, Zap Guru e Chat Guru. E virou Chat Guru. Não, foi Code Chat. Aí eu lembro que eu ainda não te conhecia pessoalmente, a gente já tinha feito trabalho e tal. E quando eu cheguei pra te apresentar, era pra ser uma coisa rapidinha, meia hora, que era o tempo que você tinha. Acho que a gente passou 2h30 conversando. No mínimo 2h30. E a conversa fluiu, que a gente falou sobre milhões de coisas aleatórias e tal. Mas eu nunca mais esqueço, porque, tipo, eu tinha acabado de comprar um MacBook. Tava parcelado em 12 vezes no Mercado Livre. E a apresentação que eu fazia, eu virava a tela do notebook e dava o play. Rapaz, tu se empolgava quando via o vídeo lá do negócio funcionando. A pessoa perguntava, fotos? E ele mostrava as fotos. Que eu lembro que tu deu uma tapa no meu MacBook, assim. E macho! E eu nunca mais esqueço o termo, o termo que tu usou, porque eu acho que é uma... Eu acho não, tenho certeza. É um termo cearense. É uma gíria cearense, né? Tu falava, macho, tu matou a pau. Foi mesmo. Tu matou a pau. E eu ficava... Eu não sei o que significa, mas, bicho, eu tô pagando esse notebook ainda. Não bate nele de novo, não, por favor. Eu lembro disso. Porque foi... E essa apresentação que eu tinha, eu lembro que nessa época eu vim pro Ceará e fiz, eu acho que umas 10 reuniões. Das 10 fechei com 8. E o meu pitch de venda era esse, pô. Eu girava o notebook, dava play e disse, assiste, depois a gente conversa. Porque eu sabia que o que eu tinha ali era um negócio que quem visse fazia, caramba. Mind blowing, né? Total. Aí ele conta que você bateu 10 vezes no MacBook dele. Conta a história, não sei quantas vezes eu presenciei. Eu provavelmente tenho certeza que eu bati na mesa. No MacBook realmente eu não lembro, não. Foi pra dar pause. Foi pra dar pause. Que é o espaço. Era o espaço pra perguntar, mas isso aqui como é que funciona? Isso aqui como é que funciona? Mas a primeira foi uma tapa no MacBook mesmo. Tudo bem. Mas tudo bem, ele sobreviveu e eu fechei o negócio. Tá tudo certo. Aí valeu a pena o investimento, com certeza. E vou fazer publicidade, né? E a empresa da Flávia, a Briege, né? Foi que abriu portas para poder pensar, por que não olhar os mercados? Exatamente. E hoje o mercado imobiliário representa, acho que 3%, 4% do nosso share. A gente tem outros segmentos que cresceram bastante, mas o mercado imobiliário a gente tem muito carinho, porque é onde tudo começou, né? Mas a gente tem muita construtora, tem muita imobiliária, também tem corretor autônomo, mas também porque como abriu a mente da gente de dizer cara, por que não abrir os outros mercados? Então, hoje é tão diversificado, mas tão diversificado, que você imagina que eu tenho desde... Pack do pezinho. Pack do pezinho, tenho construtora, tenho hotel, tenho ONG, tenho o que você imaginar. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Até eu não posso nem dizer isso como uma crítica ao mercado, mas, por exemplo, o mercado imobiliário, ele é literalmente preso entre quatro paredes. Todo mundo pensa dentro daquela caixinha, né? Uhum. E até a inovação é dentro da caixinha. E eu explico.
a gente usa CRM antes de existir Sua House, que foi um dos primeiros, antes de existir CV, que é o que a gente usa hoje, antes de existir Pipes e tal. E eu lembro que a gente começou a usar, acho que o nosso primeiro CRM foi o Pipe Drive, né? Minto. O meu primeiro CRM foi o Zorro, né? Que aí depois a gente viu lá como é que funcionava, personalizamos o Pipe Drive, mas o Pipe Drive tinha uma série de problemas. Primeiro porque eles eram na Estônia, né? Então se você precisava de um treinamento era muito complicado. Acho que num desses RD Summits da vida, eu fui apresentado ao pessoal do Pipe Drive, que é basicamente do Pipe Run, perdão, que é basicamente um Pipe Drive brasileiro. A gente passou durante muito tempo usando, né? E a grande dificuldade, por exemplo, que eu vejo hoje, né, dos CRMs, hoje a gente usa o CV, o consultor de vendas, mas é aquela história, né? Os CRMs, vamos dizer assim, genéricos, híbridos, vamos dizer assim, eles atendem toda e qualquer empresa. Uhum. Se você for ver, Fernando, quase todos os sistemas para imobiliário só funciona para imobiliário, né? Isso tem um ônus e tem um bônus. Eu lembro que quando a gente foi fazer a migração do Pipe Run para o CV, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi para eles foi o seguinte: tá, mas como é que faz a integração? Não, nós temos a API aberta. Eu digo, bom, a API aberta é um começo, mas não é um fim. Sim. Como é que a gente consegue fazer assim, assim, assado? Cara, para minha surpresa, o CV resolveu isso. Mas para minha surpresa, né, boa parte dos sistemas imobiliários, CRMs, né, basicamente, a grande maioria não pensa em integração da forma como os sistemas genéricos pensam. O próprio Chat Guru, né, CodeChat, antigamente, a gente só conseguiu efetivamente fazer a integração dele, porque acho que na pandemia eu te liguei e eu disse assim, Fernando, cara, precisa aqui fazer, tô migrando de CRM, não tem integração nativa, mas eu preciso rodar, porque eu não vou deixar de fazer isso aqui tudinho que eu fazia lá pelos outros, via Zap, etc e tal, mas eu preciso rodar, como é que a gente faz? Aí foi na época que você me indicou o Integromat na época, né, que depois virou Make. E aí, cara, assim, pra mim, que eu gosto de tecnologia, é quase um hobby, é fácil, mas eu vejo a dificuldade que a grande maioria, né, das empresas... Porque qual o grande problema? Geralmente quem gosta de tecnologia dentro de uma empresa é um TI. O TI dificilmente está num cargo de direção, muito menos no comercial. São perfis... Total. Né, são perfis diferentes. Cara, eu vejo um potencial tão grande para empresas de tecnologia dentro do mercado imobiliário, mas eu penso que só dá certo se você educar. Verdade. Porque se você não educar, se você não explicar e não abrir a cabeça para ser... Como é a expressão? Tu matou a pau, né? Matou a pau. Se o cara não tiver a percepção de que ele pode fazer essas coisas de uma forma inteligente para matar a pau... É surreal. Eu tava com uma consultoria de CRM e aí eu já tinha implantado, já vinha com essa cultura dos outros. Aí o consultor virou para mim e disse assim, mas como é que tu tá fazendo isso? Eu digo, não, o lead ele entra lá pelo RD, ele manda pro CV, o SRV dispara um webhook, o webhook vai pra Make, a Make manda pro Chat Guru, o cliente recebe a mensagem, o cara... Aí o cara te contratou como consultor. É surreal, Fernando, a quantidade de empresas que não tem nem... Assim, como não existem soluções prontas, infelizmente, muita coisa você tem que construir. O Magno dizia muito que a gente fazia muito Frankenstein, né? Vou até mandar um abraço lá pro Magno da Plano Imobiliário, que foi quem nos apresentou. Sim. E a gente brincava quando ele trabalhava com a gente, que era assim, rapaz... Montei aqui um Frankenstein, vamos testar. A gente testava o Frankenstein. Aí o Frankenstein, rapaz, bugou aqui porque ele tá mandando o WhatsApp do errado, porque tá mandando da... Tanto que a gente tem hoje 2 números de WhatsApp, né? Sim. No mesmo sistema, um para cliente, um para corretor. Porque se eu fosse ficar com a minha house atendendo corretor como se cliente fosse, ia dar um busto do tamanho
do King Kong. Tem que separar porque Tem que são separar. diferentes. Tem que separar. Os dois são Agora, clientes, mas... Os dois são clientes, mas são momentos, são clientes diferentes. Você tem que tratar. Tratativas B2C, diferentes. Um é B2C e o outro é B2B, né? Quem atende o cliente é o corretor. Quem atende o corretor é geralmente um gerente de parcerias, um coordenador de produtos, etc. Fazer um gancho no que tu falou em relação a essa questão das integrações mesmo, integração e automatização. É uma dificuldade muito grande de várias empresas que têm em relação a essa parte de integração, justamente porque cada ferramenta é feita de uma forma diferente. Uhum. Ela é construída de uma forma diferente, ela tem um core diferente, ela tem uma linguagem diferente. Não falo linguagem de programação, mas a linguagem até de tratativa de dados. Uhum. E aí, por exemplo, eu falei anteriormente já sobre um outro CRM que eu utilizava antigamente, na época que era folheto digital, que chama Salesforce. Salesforce é o maior CRM do mundo, acredito eu. Isso é caro pra caramba. É caro pra caramba. E teve uma ocasião que a gente fez uma redução do Salesforce e eu fiquei só com uma licença. E eu fiquei com uma licença só para manter os dados que eu tinha. Mas chegou um momento que ficou inevitável o cancelamento. Tá, beleza, tem uma licença, tô pagando aqui, mas eu nem acesso mais. Os dados que tem lá agora são de clientes da empresa anterior, já tinha feito a migração, já tinha pivotado do Folha Digital, já tinha virado Chat Guru. E para mim aquelas informações não são úteis. É óbvio que se eu pudesse levar aquelas informações para um outro CRM que eu viria a contratar depois, eu teria feito. Mas você não fez? Não, eu fiz o download de todos os dados. Mas você não exportou em CSV e importou em CSV pro outro, não? Sim, mas as atividades não vão. Não vão, verdade. Eu tive uma grande dificuldade. Você exportar a lista de cliente e a lista verdade. dos contatos, isso aí é simples. Isso aí é só apertar o botão de exportar, não tem problema. Agora, você fazer a interligação de quem é o quê, Não, você é interessante. Você consegue até, vamos dizer assim, exportar algumas coisas. Eu fiz isso recentemente. Você consegue exportar criando campos customizados da etapa do funil, etc e tal. Mas o histórico todinho, o tracking do cliente, não vai. Exato. Agora, veja, estamos aqui na mesa, eu que sou fissurado em tecnologia, você que também é, e ainda tem esse perfil Early Adopter, eu também tenho. São duas pessoas que estão falando aqui, que eu posso dizer que a gente tem um nível, não é básico. A gente tá para intermediário avançado. Eu só não entendo de código, mas eu entendo de... Eu entendo zero de código. Eu entendo das minhas dores. Bom, somos dois. Eu não sou programador, meu sócio é. Se ele descobrir que existe um no-code agora... Ele já sabe disso. Ele já Não, sabe. Assim, Ele o ChatGPT já resolve isso. Então, você imagina o seguinte, se nós dois temos dificuldade de fazer isso, você imagina o pessoal que está no básico. Eles nem imaginam que pode ser possível. A gente sabe que é possível, a gente quebra a cabeça e faz. Mas e a galera que não sabe nem que isso é possível? Fernando, digo mais, até quando você consegue fazer uma coisa, né, que funciona, tem um bichinho do outro lado que chama ser humano, que eu não vou dizer que ele atrapalha, mas tipo assim, pode botar tudo a perder. Vou dar um exemplo aqui do próprio Chat Guru. Se eu não tenho uma cultura de chegar para minha equipe e dizer assim, olha, só atende pelo sistema, né? Não vai, porque todo mundo, a primeira coisa que quer fazer é o quê? Manda aqui o WhatsApp WhatsApp eu pessoal. eu tô fora da empresa agora, tá aqui meu WhatsApp pessoal. Eu não fico fazendo isso o tempo todo, mas vez ou outra eu vou lá auditar os atendimentos para evitar esse tipo de coisa. E quando eu acho, e de vez em quando a gente acha, eu digo, ó, traz. Porque se a gente não tem o histórico, se a gente não tem... Porque qual é a grande dificuldade e qual é a grande oportunidade que eu vejo no mercado imobiliário? Diferentemente, por exemplo, da Briex que você citou, que a pessoa vai lá, eu quero comprar uma cesta assim assado, um biscoito assim assado, essa venda ela acontece em questão de horas, né? No máximo dias. O mercado imobiliário, a venda média é 180 dias, são 6 meses. Acho que a minha venda mais longa foram 36 meses da geração do lead a efetivamente fechamento. Mas eu só sei que foram 360 meses porque eu tinha o tracking desse cliente lá. Sim. Via RD Station, via CRM. Mas imagina quando você nem isso tem. Né? Simplesmente você não tem métrica. Você não tem métrica. Você não consegue medir quem não... Como é que era a frase? Quem não mede...
Tem uma frase aí que eu não sou muito de frase, não, mas quem não mede não... Quem não mede não converte. Um negócio assim. E esse é o grande X da questão, porque, por exemplo, se você não tem métricas de atendimento, né, não funciona. E voltando ao assunto do mercado imobiliário, o mercado imobiliário ele tem um ciclo de venda muito longo. Eu diria que, olha, imagina que esse cara passou 36 meses para realizar uma venda, tá? Depois que ele realizou a venda, a gente ainda tem que entregar o apartamento dele, vistoriar, financiamento bancário, dar 5 anos de garantia, e dentro desse tempo, se você prestou um bom serviço, entregou um bom produto, buscar fazer uma venda adicional, uma venda marginal. E uma coisa que a gente tem, graças a Deus, conseguido fazer muito nesses últimos anos, foi fazer mais de uma venda para o mesmo cliente. No mercado imobiliário, eu diria que isso é uma raridade, você conseguir fazer mais de uma venda por cliente. Porque geralmente, o cliente que compra um apartamento, sei lá, vai comprar um apartamento de 150 metros quadrados. Esse cara se endividou aí pelo menos pelos próximos 10, 20 ou muitas vezes 30 anos, né? Então, se você não tiver métricas, se você não tiver softwares que lhe ajudem a fazer isso, cara, você tá perdido. Perdido total. Eu concordo completamente. Você acha que um dos pontos que fazem com que os teus clientes comprem mais de um empreendimento também é o nicho de mercado que tu tá inserido? Com certeza, com certeza. Como a gente tá desde 2019, né? Eu sempre fui incomodado com o status quo do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário ele sempre tinha aquela máxima de fulano de tal lançou no bairro tal, sei lá, vou dar um exemplo aqui em Fortaleza, né? Construtora A, B e C lançaram um empreendimento de 100, 120 metros quadrados no Guararapes e venderam. Daqui a pouco tem 5, 6 fazendo apartamentos, 120 metros quadrados no Guararapes. A gente chegou a uma época, Fernando Malbi, de ter 5 empreendimentos na mesma rua em um bairro novo, que na época era o Guararapes, ele não era Aldeota nem era Meireles, com o mesmo produto. Ou seja, me incomoda muito go with the flow, né? Vá com a corrente, fazer as coisas porque as pessoas estão fazendo, mas sem analisar números. E aí, isso obviamente, né, você não precisa de uma grande crise para que isso dê problema, né? Aquela crise ali do impeachment da Dilma e etc e tal, fez com que o mercado estivesse extremamente ofertado, dos mesmos produtos, muitas vezes na mesma localização. Aí você pega um momento de crise econômica que não tem financiamento, taxa de juros nas alturas, confiança zero e tal. Mercado, eu não vou dizer que o mercado quebrou, mas o mercado ele passou, eu acho que quase 4 anos sem lançar nada, né? E aí foi quando a gente efetivamente lançamos a linha J Smart, que ela já tem até um filho, né, que é o J Studios. O que basicamente é apartamentos compactos, com máximo de eficiência de tempo, dinheiro e espaço, ou seja, eles ficam extremamente bem localizados para economizar tempo. Eles têm uma arquitetura, né, de eficiência de espaço, que os apartamentos não têm corredores, a gente coloca muita coisa, laje ar-condicionado nas lajes técnicas. Os apartamentos compactos, muitas vezes eles não têm lavanderia, tem uma lavanderia da Omo compartilhada. E aí tem uma série de fatores. E aí a gente começou a perceber que a ideia inicial é aquela história do pivotar, né? Da mesma forma que você pivotou o folheto pro ChatGuru, a gente pivotou muita coisa no próprio Hotmart. E eu lembro quando você pivotou, eu lembro da gente conversar sobre isso na época. E a gente começou a perceber de que a gente tinha muito perfil de cliente investidor. Olha aqui, um J-Smart de 37 metros quadrados, obviamente muito bem localizado, todos são, é parâmetro básico, né? Não dá pra não ser, até porque quem fez sem localização não vendeu e nem vai vender, porque o grande X da questão é que quem manda é o público inquilino. Exato. E aí o que foi que a gente percebeu? A gente tinha uma demanda absurda de inquilinos, uma oferta baixíssima de investidores, porque ninguém sabia nutrir, ninguém sabia explicar, ninguém sabia... Olha, a conta, uma das minhas grandes dificuldades hoje, inclusive na automação de marketing, etc e tal, é tentar educar o meu cliente a como fazer a conta. Porque, por exemplo, um apartamento de 37 metros quadrados, a gente aluga hoje na casa de R$ 2.500, que é um aluguel maravilhoso. Mas às vezes o cara pega o valor daquele apartamento, divide os 2.500, que é um aluguel top, R$ 70 o metro quadrado, divide pelo valor de investimento aí na casa dos 450, 470 mil, aí muitas vezes o corretor diz, mas tá dando 0,6%, o cara tira 1% na aplicação financeira de lugar, mas a conta não é assim.
Você não pode simplesmente fazer a conta de quanto é que o cara tá tirando. Primeiro que quando o cara vai para renda fixa, ele não pode financiar. Então, de partida, vamos supor aqui, se o cara pagou 50%, financiou 50%, esse 2.500 ele paga o financiamento. Ou seja, na prática, o apartamento não custou 450 mil, ele custou 225. E fora a valorização do imóvel também. Esse é o pulo do gato. Porque o imóvel ele valoriza no longo prazo, em média, 2 casas decimais. Ou seja, acima de 10% ao ano. Ou seja, você está tendo, vamos fazer uma conta de bodega aqui, 10% ao ano de 400 mil reais, mas o teu investimento foi 200, só para facilitar a conta. Uhum. Como quem está pagando o financiamento é o aluguel, você tem 10% de 400 dividido por 200, ou seja, você tem na realidade 20% ao ano sobre o capital investido. E essa é a grande dificuldade que a gente vê no mercado imobiliário. E também, né, tem a possibilidade de adiantar as parcelas, tem, né, e fazer uma amortização disso. A conta é muito simples. Tem um certo momento que se você fizer um financiamento de 360 meses, com 48 meses, a amortização ela já é a diferença entre o que você recebe de aluguel. Porque tem que lembrar que o aluguel também vai ser reajustado, também pelo menos pelo IPCA. Então você tem uma curva descendente do financiamento, uma curva ascendente do aluguel, e você tem uma curva descendente, que é o financiamento, e 2 curvas ascendentes, que é tanto o aluguel como a valorização do imóvel. Sim. Eu fiz uma planilha, uma simulação, que com entre 48 e 60 meses já começa a sobrar o equivalente a 2 parcelas. Ou seja, um financiamento de 360 meses, o cara consegue quitar em 180. E aí, de novo, é aí onde existe a mágica. O cara compra outro, o cara compra outro, o cara compra outro, o cara compra outro. Obviamente não é todo produto que dá esse tipo de resultado, né? Mas é uma métrica, uma lógica que funciona muito bem. Mas qual a dificuldade? Nutrir. A gente está aqui, hoje inclusive essa semana tem reunião sobre isso. É nutrir como é que o corretor explica isso, como é que o cliente entende isso. E eu tava doido que você me dê uma notícia aqui que o ChatGPT vai começar a fazer isso para mim. Vai. Olha aí. Olha as coisas melhorando. Vai. O ChatGPT vai fazer muita coisa pra ti, mas enquanto você tava falando ali, eu me lembrei de 2 outras situações que podem te ajudar pra caramba também. Uhum. Eu tenho visto muito... Eu não sei como é que tá hoje a tua abordagem de marketing em relação a isso, mas tem muito vídeo viralizando, cara. Eu sigo muito gringo. Viralizando com, tipo, o cara mostrando como fazer investimento de real estate, no caso nos Estados Unidos, utilizando técnicas, tipo, indo principalmente para TikTok. Entendeu? Porque a abordagem, aqueles vídeos curtos e tal, eles ganham muita atração, são muito compartilhados. Então, não sei se tu, hoje em dia, já tá fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo para TikTok, vídeos curtos, explicando de uma forma bem direta. Se não tiver, depois eu posso até te mostrar uns que eu já vi, que eu mesmo, quando eu assisto, eu fico assistindo várias vezes e tipo, caramba, que genial. Isso mesmo. É isso, caramba, que genial, sabe? E tipo, ganha uma escala gigante. Eu já vi casos, inclusive, de corretores que estão utilizando TikTok, que estão utilizando até os stories também, e estão tendo resultado impressionante. Eu acho que tem um caso de... Ele não é focado nesse tipo de imóvel, são imóveis de altíssimo padrão, mas é um cara que eu achei fantástico a forma como ele faz. Ele tá passando, tipo, em Alphaville, lá em São Paulo, são as casas de 20 milhões, e o cara entra, faz o vídeo todo com o celular dele, explicando as coisas e tal, e mostrando como é que é a vizinhança toda, sabe? Mas dá um ar muito intimista mesmo no vídeo. No caso desse específico, não é um caso de vídeos curtos, assim como eu tô te falando. Mas o que eu achei interessante é que, recentemente, até eu esqueci o nome dele agora, mas recentemente, numa roda de conversa com alguns amigos, o pessoal comentou que esse cara vendeu no ano passado, se eu não me engano, foi 2 bilhões. O mercado imobiliário ele tá passando por um momento interessante, né? Eu gosto muito de podcast, e eu tava recentemente escutando podcast, até mandar um abraço pro Serginho Langer. Opa! Aí da antiga Oxa, né? Vem pra mesa. Vem pra mesa. O que eu percebi é o seguinte, a própria visão de como o corretor se enxerga no mercado imobiliário vem mudando. Muito por conta da internet e da tecnologia. Porque antigamente,
assim, se você... Como era o mercado nos anos 80 e 90, começo dos anos 2000, para você lançar um empreendimento, você literalmente... Primeiro, os empreendimentos eram bem menores, né? Não tinha financiamento, as construtoras eram muito menores do que são hoje. Você basicamente limpava o terreno, aprovava o projeto e botava lá um standzinho, um container desse, né? Não tinha inteligência artificial, não tinha nada. E o cara não fazia mais nada. Ele simplesmente botava um corretor, que não era corretor desse, que era um corretor de mercado, e literalmente esperava o seu nunca cair na cabeça. Né? Quando muitos faziam um anúncio num jornal, que era o dinheiro do mundo todinho, né? Fazia uma vez só para anunciar: estou lançando o edifício Chartres na rua Marcos Masquedo 1555. Eu já vi isso acontecer. Hoje o mercado ele mudou completamente, né? Se você for só nessa estratégia, você não vai sair do canto. Você vai até vender. O seu nunca cai de vez em quando na cabeça porque também chove, né? Mas o cara passando em frente e tal. Mas se você não tem hoje uma abordagem, né? Uma estratégia comercial e de marketing, usando tecnologia para poder ter velocidade de venda, você literalmente hoje não sai do canto. Por quê? O que foi que mudou de lá para cá? O acesso à informação. Antigamente, para você comprar um imóvel, você tinha que tirar a bunda da cadeira, pegar o seu carro, se não está passando em frente ao stand, né, estacionar para saber quantos metros, quanto custa, quando é que entrega, como é que a condição de pagamento, etc e tal. Hoje, o próprio stand de vendas ele perdeu muito a força. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, não digo muitas vezes não, na maioria das vezes o cliente já chega no stand, como chega numa concessionária, por exemplo, sabendo tudo. Eu lembro que uma vez eu estava comprando um carro e... Para não falar de mercado imobiliário, né? A gente fala mal de outro mercado, a gente não fala mal do nosso. Mas eu lembro que eu estava comprando um carro, eu fui na concessionária e aí eu entrei lá, eu disse, não, eu queria ver o carro tal e tal, não sei o que, papá. Ah, vamos, beleza. Aí eu perguntei assim, essa aqui é a versão de 180 cavalos, né? Aí o cara, não, essa aqui é a versão de 190 e não sei o que. Não. Esse carro aqui tem 184 cavalos, ele é 1. Você disse que ele é 2.0, mas ele é 1.8 tal. E eu comecei a falar. Ficou discutindo com o vendedor. Aí o vendedor disse, não, é assim, e me vendendo outro carro. Eu digo, rapaz, então me perdoe, eu devo estar enganado. Quanto é o valor? Esse carro não é o carro de tantos mil reais? Ele disse, é esse mesmo. Eu digo, cara, então é uma coisa errada aí. Pega lá a ficha. Eu tava 100% certo, o vendedor dava 100% errado. Eu não sou entendedor de carro. Eu não sou aquele aficionado de carro que fica olhando. Mas você estudou o que você queria comprar. Eu tinha visto na internet esse carro e eu tinha gostado. E eu tinha ido à concessionária. Eu cheguei na concessionária, eu já tinha comprado o carro. Eu já tinha comprado, eu já sabia quanto era o valor. Eu já sabia até a cor que eu queria. E isso por muitas vezes aconteceu. Eu não sou muito de comprar carro novo. Eu gosto de comprar... Eu compro o carro mais usado. Mas os últimos 2 carros novos que eu comprei, eu já cheguei na concessionária, Fernando Mabo, comprado. O último carro que eu comprei agora, eu precisava de um carro de 7 lugares, cheguei na concessionária, tudo bom? Um amigo meu tinha comprado, eu tinha visto o carro dele, ele me passou o nome da vendedora, eu liguei não, né? Mandei um WhatsApp pra vendedora. Oi, fulana, tudo bom? Daniel, tal, eu queria ver o carro tal, quando é que você pode? Não, pode vir agora. Eu cheguei lá, tudo bom, 5 minutos, eu quero um azul. Aí lá, beleza, tava... Assim, por quê? A informação hoje tá... Tudo bem, um carro, são informações muito mais públicas. É o mesmo carro fabricado na China, que é fabricado, que é vendido em São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, mas quem quer que a seja. forma como você vai pesquisar a informação do carro é igual de como pesquisa o imóvel. Vai ser pela internet. E aí é exatamente o que acontece. Eu diria que 90% das vendas hoje, ela tem algum tipo de... 90% das vendas imobiliárias hoje, elas têm o início digital. Seja através do site da construtora, seja através de um Google Ads, seja através de um Instagram, seja através de um TikTok, né? Eu ainda não entendi muito porque, enfim, não sou muito de dancinha. O pessoal diz que TikTok é mais dancinha, mas já tá mudando, né? Eu diria hoje que, cara, o mundo ele literalmente se digitalizou numa velocidade absurda. E a pandemia... acelerou tudo. Eu diria que a pandemia fez um VPL de 10 anos. Ela trouxe coisas que a gente ia fazer em 2030 para 2020. Você quer uma que mudou completamente? Assinatura eletrônica. Tá. Pré-2020, eu só recebi assinatura... Eu tenho uma conta do DocuSign e
E aí, um dia desse não, há um bom tempo atrás, eu entrei lá na DocuSign para ver os meus contratos, né? Você sabe qual foi o primeiro contrato do DocuSign que eu assinei? Action. Minha primeira solução de automação de marketing. 2014, 2013. Provavelmente era o único cliente da DocuSign na época. Só que qual o mais impressionante? É que a assinatura digital ela já existia no exterior há muito tempo. Já. 2020, ela literalmente mudou tudo. Cara, hoje, eu diria que 99,99% dos nossos contratos são eletrônicos. Primeiro, reduz custo de trabalho mesmo. O trabalho do corretor, da gente. Coletar assinatura. Cara, olha, às vezes você vai vender um estúdio, um JStudio, de 300 e poucos mil reais. O trabalho efetivo de rodar um contrato, de assinar um contrato, de um pagamento de 300 mil, de um 3 imprimir milhões, dezenas de páginas, dezenas de páginas, levar para depois ir para cartório também. Eu brinco com a minha equipe que eu disse assim, aí chega lá um contrato físico para me assinar hoje, eu olho para a cara da Tayana lá, ô Tayana, físico por quê? Daniel é uma senhorazinha de 70 anos e tal, ela prefere assim, não, tudo bem, 70 anos, ok. Aí chegou um dia desse, um cara de seus 45 anos, eu digo, mas físico, por que isso? Não, porque ele disse que não confia nisso. Eu digo, cara, um cara de 40 anos não confiar em assinatura eletrônica, meu Deus do céu. Manda ele assinar eletronicamente e imprime. Resolvido. Cara, mas eu tô dizendo isso não por conta da assinatura eletrônica, mas com a pandemia, todo mundo fala assim, a pandemia foi uma merda, uma tragédia, foi horrível. Né? Mas com exceção disso, ela mudou muita coisa. Né? Ela mudou muito. No próprio mercado imobiliário, por exemplo, eu não consigo hoje conceber um empreendimento sem um coworking, por exemplo. Tem que ter. Tem que ter. Ele é talvez mais importante, às vezes, do que a própria academia de um prédio. Não dá para conceber um empreendimento hoje, principalmente compactos, se não tiver uma lavanderia compartilhada. Não dá. Né? Eu diria que outrora a quadra, a piscina, itens de lazer tradicionais, eu diria que elas são hoje muito menos utilizadas do que outras vezes, né? Até porque ainda mais nesse perfil de empreendimento que você está fazendo. Por exemplo, todo mundo gosta, todo mundo compra a piscina na hora de comprar, mas nunca ninguém usa a piscina. Né? Eu costumo dizer que a piscina no prédio tá para o teto solar do carro. Você compra o carro pelo teto solar, não vai ter teto solar. Você passa 2 semanas com o teto aberto, depois você fala, essa porra tá queimando minha cabeça. Ainda mais em Fortaleza e em Recife, né? Também. A mesma coisa, eu tenho um teto solar no meu carro, eu só abro o teto solar. Eu não compro um teto solar de jeito nenhum. Eu abro o teto solar quando eu tô com meu filho no carro, porque eu abro e ele fica olhando pra cima. Uma vez. Enquanto ele é pequeno, porque depois ele também enjoa do teto solar. Pronto, a piscina tá no mesmo patamar. É aquela coisa... É bonito de ter, né? Assim como o teto solar, é legal de utilizar eventualmente, mas depois de um tempo você para de usar. O prédio que eu moro, no Recife, eu não tenho uma piscina, eu tenho um parque aquático dentro do prédio. Isso é verdade. Fui 2 vezes. Fui 2 vezes. Surreal. Assim que me mudei, fui 2 vezes. Você quer ver uma coisa também que a pandemia mudou pra caramba, né? Que tá muito ligado também à tecnologia? Mini mercado, grab and go. Como é que você faz um prédio hoje sem um mini mercado? Né? Outrora, o pessoal chamava de honest market, né? Porque a ideia original é que você vai lá, compra, passa e é honesto, né? Só que no Brasil você não pode ser honesto, eu ia dizer isso. As câmeras, esquece, né? Que é Brasil, né? Mas funciona. Funciona muito bem. No meu prédio, um apartamento já um pouco mais antigo, meu filho vive descendo. De vez em quando pisa meu celular. Eu tenho um cartão de crédito lá que é só para as coisas de casa. Aí, do nada, eu recebo notificação. Mini mercado tal, do condomínio tal. Eu digo, tá. Quando foi semana passada, clitou 4 vezes. Minto, em julho, clitou 4 vezes, uma seguindo a outra. Aí eu achei esquisito, achei que tinha sido clonado, alguma coisa, liguei isso. Não, Daniel, é porque eles trouxeram a turminha do colégio aqui pro prédio. Aí eu digo, pronto, aí deu certo. Eu pensei que o menino já tava pegando teu cartão, passando e vendendo mais barato pros amiguinhos. Tem 5 anos. Tá, foi repasse. Repasse, Mas, cara, o que eu vejo, o que eu percebo é que, por exemplo... Ô, Daniel, só fazer uma provocação. Eu comprei um apartamento recentemente em São Paulo. Sabe o que é que tá vindo nele? Estúdio de podcast.
O negócio é evoluindo. Não é uma ideia, não. Na verdade, é uma excelente ideia. Dá pra você transformar. Você falou agora, a gente vai lançar um empreendimento. A gente já lançou vários empreendimentos com coworking, que basicamente a sala de reunião separada, ela é um estúdio de podcast. Sim. Basicamente a única diferença que eu teria numa sala de reunião dessa para um estúdio de podcast, sabe, talvez seria um isolamento acústico. Eu não digo nem isso, porque até isolamento acústico a gente já entrega. Coloca. Ah, legal. É só mudar o nome lá no folder. É basicamente isso. Pronto. Tem 2 empreendimentos, na realidade. Um deles é interessante porque ele já estava com o estúdio de podcast. Na realidade, é um estúdio já montado até com equipamentos. E vai ficar à disposição para quem quiser utilizar. Obviamente, vai pagar um valor. Taxa. Paga uma taxa, mas eles já entregam com equipamento, com tudo. Outro foi o empreendimento que eu entrei comprando. E, na realidade, eu tô fazendo parte do G4 Club. Então, é um grupo de empresários. A gente, juntos aí, a gente fez uma compra de um empreendimento. Então, juntou vários empresários para comprar. Praticamente comprou o prédio todo. E nesse processo, tipo, a gente comprando o prédio quase todo, a gente tem um poder de decisão, assim, de influência sobre a construção, né? E um dos pontos é que vários dos empresários já têm o seu próprio podcast, ou já fazem podcast, o pessoal fez: por que a gente não barganha um podcast lá dentro, em um estúdio? Aí, é verdade. É excelente. Aí quando jogou a ideia, o pessoal, vamos fazer. O que eu gostei de saber, viu, Mauro? Porque ele rasgou uma seda desgraçada aqui, porque eu fui o primeiro cliente, mas nunca me comprou um apartamento. Aí, é o momento. Eu saindo daqui, eu vou ligar pro meu comercial, vou mandar esse lead, né? Porque não um prédio inteiro. Porque não um prédio inteiro. Eu cheguei recentemente pra você e perguntei, não foi? Eu faço até um estúdio de podcast pra ele. Olha aí. Não foi? Eu cheguei recentemente pra você e perguntei. Eu vou lhe mandar... Eu perguntei, eu tava esperando ouvir uma proposta eu já tenho os seus dados, eu vou só emitir o DocuSign. Já não é mais nenhum lead, já é um potencial. Já tá potencial. Já tá lá no fundo do funil. É um prospect. Não precisa hidratar ele. Né? Exato. Agora, Daniel, o que você hoje, na tua opinião, o que você imagina hoje para o mercado imobiliário, hoje, imobiliário, até a house? Quais são as mudanças que são mais perceptíveis, que já aconteceram? E o que hoje o mercado... Puxa, hoje o profissional não pode deixar de ter isso, porque se não tiver esse cara, não vai conseguir evoluir. Mas o que eu tenho percebido é o seguinte: o nível do corretor de imóveis... Eu sou corretor de imóveis, às vezes até para poder falar da própria espécie, né, da própria raça. Historicamente, o nível do corretor de imóveis ele é muito baixo. Por que eu digo ele é muito baixo? Ele é geralmente uma pessoa que não teve muito estudo, até porque o próprio TTI, né, ele não exige segundo grau, né? No passado, tá? No passado, muita gente migrava para o mercado imobiliário como uma fonte de ganhar um dinheiro extra, né? Muita gente no mercado imobiliário ele entrava para fazer um teste, porque ele estava ali entre carreiras. É aquela história. Antigamente, como não tinha Uber, o cara virava corretor. Hoje, como tem Uber, o cara prefere ir pro Uber. Então, durante muito tempo... O Uber ele tira dinheiro mais rápido. O que acontece? E não precisa de tanta qualificação. O que eu percebi de lá para cá? O mercado mudou e mudou muito. Primeiro, a qualificação do corretor ela mudou. O corretor que realmente vende... ele tem que ser aquele cara que ele é profissional do mercado imobiliário, que ele entende, que ele tem argumentos, até porque antigamente para você vender um imóvel, assim, tá aqui o apartamento, ele tem tantos metros, ele custa tanto, tá aqui o contrato, assina. Hoje o corretor precisa entender de crédito imobiliário, o corretor precisa receber de documentação, o corretor precisa saber de tecnologia, o corretor hoje precisa usar redes sociais para vender, então a qualificação do corretor mudou muito, né? O que eu vislumbro, eu não digo nem do futuro, o que eu vislumbro para os próximos 12 meses? O que vai acontecer? Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de repassar boa parte do trabalho manual, né, para uma inteligência artificial da vida, uma pré-quali, né, uma pré-qualificação para uma inteligência artificial, para ele pré-qualificar os clientes, para ele passar as informações. Porque é a história do carro, né? Se o cara já sabe qual é o carro, quanto é o carro, como é que financia o carro, quantos HP tem o carro, e etc. E ele chega na concessionária só para comprar, eu acho que essa parte a gente pode
fazer com que a inteligência artificial faça. Obviamente, eu não estou dizendo que a inteligência artificial vai substituir os corretores. A inteligência artificial vai substituir os maus corretores. Os bons corretores, que precisam entregar o algo a mais, eles sempre vão ser necessários. É como tudo na vida. Quem só faz o básico, quem só faz o feijão com arroz, a inteligência artificial vai passar por cima. Agora, quem faz o diferente, quem sabe agregar valor, quem sabe fazer uma boa apresentação, quem sabe dar opções, quem sabe... vamos lá. O corretor, em vez de estar mostrando, olha, aqui é o quarto, aqui é o banheiro e aqui é a cozinha, esse corretor vai estar lá com o cliente falando sobre crédito imobiliário, sobre regularização, sobre se o empreendimento é ou não é um empreendimento juridicamente perfeito. Sobre investimento também. Se o empreendimento tem ou não tem um registro de incorporação, se o que está no registro de incorporação é o que está sendo construído. O corretor ele vai ter que explicar quais são as provisões de investimento. Ou seja, o corretor ele vai ter que ser mais qualificado. Porque se ele ficar achando que ele vai fazer só o básico e vai vender, repito, a inteligência artificial vai passar por cima. Ou seja, nós temos hoje um Pac-Man, né, que vai engolir muita coisa. Né? Concordo. Agora, isso é bom e isso é ruim. Isso é ruim porque já tô vendo aqui o pessoal dizendo que eu tô dizendo que a inteligência artificial vai acabar com os corretores. Vai acabar com os maus corretores, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, os bons corretores, eles vão ter que entregar algo mais, né? Porque é como se a gente estivesse aqui, eu fosse a Kodak e estivesse brigando aqui com vocês que não podia ter fotografia digital. Cara, uma hora aconteceu, Kodak faliu, foi pro saco, e aí? Vai ficar brigando com as paredes? Assim, jogando pedra pra cima? Assim como as locadoras, né? Mesma coisa. Daniel, esse ponto de vista que você está falando é interessante, porque na realidade isso não se diz apenas ao mercado imobiliário, e sim a todos os mercados. Tudo. Porque você está ligado que o que vai acontecer em breve é que esse mesmo processo vai acontecer com direito, com medicina, com contabilidade, com praticamente todas as áreas. Existem áreas, obviamente, que provavelmente nunca serão afetadas, coisa que precisa de uma mão de obra. Qual uma área nunca será afetada, Fernando? Duvido tu botar um pedreiro de AI. Não, tudo bem, mas eu tô falando... Um marceneiro, um eletricista, ok. Entendeu? Mas... Existem áreas que nunca serão afetadas. Agora, para todas as outras áreas... Você imagina essas profissões que exigem muito mais um trabalho de conhecimento operacional tal, que não é mão de obra de fato, isso aí é passível de ser substituído. Você só está esquecendo da impressão 3D. Na China estão construindo prédio. É verdade. Tudo, a tecnologia tem capacidade de substituir quase tudo, né? Ou seja, quando eu perguntei o que é que não vai ser substituído, obviamente... A impressão 3D não vai acontecer no mercado imobiliário de hoje para amanhã. Mas eu tenho certeza absoluta que nos próximos 20 anos ela vai acontecer. Verdade. Ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Na China já está acontecendo. Mas o que eu percebo é que muita coisa, de novo, tem gente que é pró, tem gente que é contra a tecnologia. Eu acho que não existe. Não adianta. Que é inevitável, cara. É inevitável. É inevitável. Se você ficar com aquela cabeça de não, eu não vou ser um early adopter. Você não precisa nem ser um early adopter, mas você tem que ser um adopter. Porque em algum momento, né, o seu mercado vai mudar. Falando agora para empresário, né? Todo e qualquer mercado muda. Então, um exemplo besta aqui, por exemplo. Você vai num médico, um dentista. Cara, hoje em dia, você pode literalmente ter uma secretária home office. Verdade. Ué, você não pode ter? Ela não pode estar hoje... Você estava me dizendo hoje no começo da nossa conversa aqui que você está com quantos funcionários no home office? 100. Perto de 100 pessoas. E quantos por cento são home office? 100%. Olha aí. De onde é que a gente imaginaria, né, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, uma empresa ter 100% dos funcionários em home office? Você sabe uma coisa, voltando agora para o mercado imobiliário, vou fazer raiva um bocado de gente agora. Você sabe um mercado, por exemplo, que eu acho que ele vai ter um impacto, ele já teve, eu acho que vai ser só a pá de cal no caixão.
Sabe um mercado que vai ser extremamente impactado nos próximos 10 anos no mercado imobiliário? Sala comercial. Verdade. Entendeu? Faz total sentido. Você imagina hoje fazer um prédio comercial com uma laje de 400, 500 metros quadrados para colocar quem para trabalhar? Agora eu te pergunto, eu vi, na realidade, no início da pandemia, muita gente preocupada com isso, porque, tipo, bom, muitas empresas agora despacharam, todo mundo foi para trabalhar em lugar físico, ou melhor, em home office, então os escritórios ficaram vagos, e como é que vai ser isso? E terminou que depois do fim da pandemia, obviamente, por exemplo, empresas como a minha, elas nasceram e cresceram durante a pandemia, faz parte da nossa filosofia aqui, da cultura empresarial da gente é essa. Da cultura da empresa é isso, é home office, é dessa forma. Mas eu vejo isso, tem muitas empresas ainda que prezam muito pelo espaço físico, pelo contato. Eu não acho que tem certo ou errado. Eu acho que não existe certo e errado. Eu acredito muito no modelo híbrido. Não dá nem para ser 100% físico, nem 100% home office. No seu caso, a tecnologia talvez dê certo. Mas mesmo assim, a gente precisa de contatos físicos, a gente promove isso. Você sabe o que eu acredito muito nos próximos anos? É em modelos de coworkings corporativos. Sim. Não é quando a gente começou a falar coworking no J. Smart José Vilar, me perguntaram assim, Daniel, mas vem cá, corretor grande amigo meu, que esse cara que vai trabalhar no coworking? É o cara lá de programação? É o engenheiro de software? É o arquiteto? Eu digo, cara, qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa quem? Eu digo, inclusive, um corretor de imóveis. Você pode ter um coworking, né? Aí ele, mas o dia que eu vou atender o meu cliente? Eu digo, cara, de novo, eu acredito muito em modelos híbridos de trabalho, né? Onde você... E outra coisa, cada vez mais as empresas elas estão se posicionando em ser especialistas, né? Sim. Então, já daqui a pouco, não muito tempo, eu posso, em vez de ser consultora incorporadora, ser só incorporadora, né? Contratar uma consultora para construir, como durante muito tempo se contratou imobiliárias para vender e etc e tal. Eu percebo que a tecnologia ela vai ter um impacto no mercado imobiliário gigantesco. Principalmente no... Eu vejo duas coisas que vão ter... Já tiveram, né? Você pega, por exemplo, shopping center. Sabe qual foi o último shopping center inaugurado nos Estados Unidos? Há décadas que ninguém inaugura shopping center nos Estados Unidos. Por quê? Hoje o cara entra na Amazon. Fernando, hoje é mais barato você comprar na Amazon ou no Mercado Livre do que muitas vezes você comprar... Eu cheguei de viagem ontem e passamos pelo free shop, né? Aí minha mulher tava lá, eu digo, Flávio, tu já fez a conta que tá 20% mais caro dividido por $1 de 5,10? Não, tá não. Ainda existe a percepção de que free shop é mais barato. Cara, Amazon é mais barato do que free shop. Você compra... Hoje em dia... Rapaz, eu não consigo entender hoje como é que um shopping center é inaugurado. Obviamente, né? Específicos e tal, mas um shopping center para viver de varejo, não, o cara vai pro shopping center para passear, o cara vai pro shopping center para um restaurante, o cara vai pro shopping center para ir para um cinema, até roupa. Ele não é para comprar geladeira, não é para comprar televisão, é para comprar talvez uma roupa que o cara gosta lá e tal, mas você comprar hoje um item, né, de tecnologia no shopping, primeiro porque ele nunca vai ter o estoque inteiro. Você quer um modelo específico, você quer comprar um notebook. Ele vende as coisas de prateleira. 512 GB, não quer o de 256. Aí chega lá no 256, o vendedor te fala, não, mas eu posso aqui comprar com você pela internet e entregar na sua casa. A mesma coisa de comprar em casa. Não, aí o cara fala assim, então eu vou comprar em casa. Eu vou te contar uma coisa. Algumas grandes empresas, tipo a Fast Shop, por exemplo, ela já tem consciência disso. De que, tipo, loja de shopping não é feito para ela vender, é um mostruário. Inclusive, os próprios vendedores já são mais estimulados a fazer a venda pela internet, que tem preço mais barato do que na loja. Então, você às vezes chega na loja e o vendedor mesmo fala, cara... Esse produto aqui eu tenho agora. Consigo entregar na tua casa em tantos dias. Você vai ter tantos % de desconto. Vamos comprar? Quer um exemplo? Ou você quer levar agora e vai ter que levar essa televisão de 80 polegadas para tua casa? Agora, Fernando, imagina no momento que um cara não tiver precisando... Que quem estiver fazendo isso seja a inteligência artificial do ChatGPT via o Chat Guru.
A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Com certeza. Uma das coisas... aqui, ó. Não, mas é uma ideia sensacional, é um insight legal. As próprias lojas estão fazendo isso. Quando você vai... Eu fiz uma compra, não falar marca, não tem problema, na Centauro, que a pessoa do caixa falou assim, ó, a sua compra está gerando um cashback no valor de R$50, que você tem 30 dias para comprar no e-commerce. Vê o NPS do e-mail, vê a mensagem no WhatsApp com um link dizendo, resgate agora os seus R$50. E eu falei assim, não vou comprar agora não, vou esperar. E quando chegou lá, próximo dos 30 dias, ficou mandando mensagem todo dia, faltam 5 dias. E você acaba comprando. E você compra. Precisa só porque recebeu um cashback de R$50. Pelo WhatsApp, e o cara faz o quê? Faz um upsell. Ele vai vender mais pro cliente. Isso é sensacional. Porque ele nunca vai chegar na loja e vai comprar só R$50. A compra ele já sabe qual é o custo do lead dele. O custo do lead dele provavelmente é mais caro que R$50. Então, se tu usar os R$50 pra ele, tu tá fazendo um favor. É, verdade. Né? E aí entra dentro do CAC dele. Deixa eu colocar aqui, dar um presentinho. Opa, aproveitar, quiser abrir, tem uma surpresa aí dentro, entendeu? Eu só não posso abrir porque senão eu apanho em casa. Ah, é? Então abre com a esposa. Então, maravilha. Estamos chegando já. O papo foi bom, passou rápido. Daniel, passa. A gente vai ter que gravar um outro episódio depois, já para poder contar as inovações e os insights aí que o Fernando teve. E que eu sei que você é early adopter, vai adotá-los. Fernando, se eu puder lhe dar uma sugestão aqui, como já lhe dei antes, acho que você podia utilizar esse podcast para poder prever futuro, que eu digo prever futuro, né? Não prever o futuro da Argentina que a gente estava falando aqui antes, não, né? Sim. Mas é prever, por exemplo, como é que a tecnologia vai efetivamente migrar. Porque quando a gente fala de atendimento WhatsApp, né, chat guru, seja o que for, já vai talvez ter a necessidade de fazer spin-offs, né? De você pivotar isso em outras coisas, em gerar meios de pagamento, integrar com outras soluções. Cara, isso é um mundo. Então fica a dica aí para ver se a gente... É um ecossistema todo que tem que ser criado. É criar um ecossistema. Porque você nunca vai ter um software que vai lhe atender tudo. Eu já aprendi isso. Não adianta. No dia que você achar que fez uma coisa, você foi muito para um lado e acabou deixando 80% dos teus clientes desassessorados. Porque cada empresa tem a sua necessidade diferente. E cada segmento é uma realidade. Total. Daniel, muito obrigado. E muda rápido. Muda, com certeza. E assim, ó, piscou, já foi. Meu amigo. Piscou, mudou. Já mudou. Daniel, muito obrigado pela tua participação. Então, foi assim, pra gente é um momento especial de estar nessa primeira temporada falando contigo. A gente volta de novo, logo, em outra temporada, para poder ver o resultado do futuro. E para conferir o que a gente falou aqui agora. Se não estava certo, estava errado. Tava certo, tenho certeza. Não sei. Vamos ver. Obrigado, Daniel, por tudo, pela participação. Um abraço, gente. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Daniel. Prazer recebê-lo finalmente aqui e a gente continuar o que a gente começou lá atrás. Segue a gente lá no Instagram, @chatguru oficial, e até o próximo episódio. Forte abraço.